Na Marvel existem várias classificações dos mutantes. Tem os mais poderosos de nível ômega, os mais poderosos do nível alfa, nível gama e outros tipos. Hoje eu trago aqui para vocês os mutantes mais poderosos pertencentes à classificação dos mutantes de nível beta. Lembrando que eu já fiz o mesmo vídeo desse aqui com os mutantes de nível ômega, nível alfa e nível gama. Hoje então a vez dos níveis betas. Mas quem são os mutantes de nível beta e como identificá-los? No mundo dos mutantes, os mais bem definidos atualmente são os mutantes ômegas. Depois vem os alfas, que também são um pouquinho mais fáceis, mas quando a gente vai pro nível beta e no nível gama, as coisas complicam um pouquinho mais, porque às vezes o mutante que tá no nível beta pode ir pro nível gama ou até mesmo pode ir pro nível alfa, dependendo do momento dele nos quadrinhos. No geral, os mutantes de nível ômega, como eu já expliquei em outros vídeos, é aquele mutante que não se conhece limite sobre as habilidades dele, né? E ele é o mais poderoso naquele tipo de poder. Um mutante de nível alfa também é muito poderoso, controla bem as suas habilidades, né? Talvez poderia quase chegar perto ali de um mutante nível ômega, mas o mutante de nível alfa, ele não chega lá, ele não tem todos esses poderes aí, ou essas capacidades de um mutante de nível ômega. E também os mutantes de nível alfa, eles conseguem se passar por humanos, né? Sua aparência é muito igual a dos humanos. Por exemplo, o Professor Xavier ou o Mancha Solar, eles se parecem com um humano na sua aparência. Já o Anjo dos X-Men tem uma asa nas costas, né? Que por pouco faz com que ele não consiga se passar por um humano comum. Uma outra coisa interessante também é que 10% de toda a população dos mutantes é nível beta. Os mutantes de nível beta, que são os mutantes daqui do vídeo de hoje, eles têm uma aparência bem comum, ou perto disso. São bem poderosos também e os seus poderes são sim bem úteis. Porém, apesar de tudo isso, os seus poderes não são tão bem controlados assim. Muitos mutantes de nível beta não conseguem, por exemplo, desativar os seus poderes. Mas esse vídeo também não é uma lista oficial dos mutantes de nível beta que existem no universo da Marvel. Afinal, não existe uma lista oficial. Até onde a gente sabe, a única lista realmente que a Marvel soltou foi dos mutantes de nível ômega. O resto foi alguns mutantes ali que mencionaram nos quadrinhos que outros são níveis alfas e etc. Então dá pra gente ter uma noção por cima ali de quem são esses mutantes de nível beta. Eu vou trazer eles aqui pra vocês hoje. E esse vídeo também não é um nível de poder, tá? Não vou organizar os mutantes de nível beta por nível de poder. Eu apenas coloquei eles aqui pra vocês e vou explicar cada um deles. Então, se você gosta de mutantes, não se esquece do like, se inscreve no canal também e vem conhecer comigo todos os mutantes aí, pelo menos os mais poderosos de nível beta da Marvel. Número 1, Namor. Um dos mutantes mais influentes e poderosos fisicamente de todos os tempos pode sim entrar nessa lista. Os poderes do Namor são seus dois pares de asas, né, em cada pé, que o permite voar. O seu poder mutante também garante a ele uma força física maior do que a de um Atlante normal. Acontece que ele também já foi dito como um mutante de nível alfa, mas pela forma como o seu poder se desenrola, eu diria que ele está mais para um mutante nível beta. Isso porque os mutantes de nível alfa podem ligar e desligar os seus poderes à vontade, coisa que o Namor não consegue fazer com essas suas asas nos pés. Ele pode não bater as asas do pé, e assim ele não vai voar, mas tirar e remover essas asas do pé dele, que é a sua mutação também, ele não consegue. Até mesmo se arrancarem elas à força, né, forem decepadas ali, elas voltam a crescer, se regeneram. Então ele fica muito como uma incógnita também, podendo ser um nível alfa e um nível beta, mas eu acredito que é nível beta. Número 2, temos alguns mutantes selvagens por aqui. O Wolverine, o Dentes de Sabre, Daken, o filho do Wolverine, a X-23 e todos os outros que são semelhantes em poder assim. Wolverine é um dos mais famosos aqui dessa lista, e assim como os restantes aqui, ele não tem a capacidade de desligar os seus poderes, se bem que também no caso dele, ele até consegue se passar por um humano normal, né, na sua aparência. Duas características que o Wolverine não pode simplesmente esconder é, por exemplo, a sua regeneração, e também possui um conjunto extra de músculos e ossos em cada antebraço ali, abrigando as suas garras retráteis. Por exemplo, se o Wolverine estiver ali tentando se passar por um humano normal e alguém cortar ele, mesmo se ele tentar não se regenerar, ele vai se regenerar, ele não consegue controlar o fator de cura dele. O mesmo vale também para o seu filho Daken e para X-23, né, o clone do Wolverine. Como os dois têm praticamente a mesma genética do Wolverine, é claro que essas características também estão presentes nos seus corpos, mas eles possuem leves diferenças no conjunto ali de ossos e músculos em seus corpos, já que o Daken tem uma garra saindo do antebraço e duas dos pulsos.
punhos, e a X-23, 2 nos punhos e 2 nos pés, na verdade, uma em cada pé. E sim, os 3 também possuem um super fator de cura, mesmo esquema. E é claro também que eu não posso me esquecer do Dentes de Sabre, que também carrega uma regeneração invejável, mas os seus ossos e músculos são diferentes, já que as suas garras saem dos seus dedos. Número 3, temos agora a Vampira. A Vampira é uma personagem que vira e mexe acaba saindo dessa classificação. Isso porque em algumas ocasiões a Vampira consegue ter um controle completo dos seus poderes e elevando esses poderes ainda mais, né? Só que depois passa algumas histórias, os roteiristas vão e voltam a personagem ao seu estágio normal. Ela tem o poder mutante de absorver o poder, a energia vital, memórias e muitas vezes as personalidades de quem ela toca. Mas como seus poderes não podem ser desligados, ela sempre está com uma luva ali nas suas mãos, porque se acabar encostando em alguém, ela vai sair absorvendo tudo dessas pessoas, né? Às vezes ela também tem que estar com todo o corpo coberto, né? Porque se encostar pele com pele, deu ruim também. Isso faz com que a personagem também não possa abraçar ninguém, ou tenha qualquer demonstração de carinho mais físico. É sexo, Batman. Eles estão falando disso. Número 4, temos o mutante Arcanjo, ou também conhecido como Anjo. O Arcanjo, ele basicamente possui os mesmos poderes que eu mencionei no Namor, só que no caso do Namor são 2 asas nos pés, o Anjo tem um par de asas, né, nas suas costas. Bem parecido como um anjo bíblico. Na verdade, o seu nome vai muito além de apenas uma referência. Ele vem de uma classe especial de mutantes com aparências angelicais, os Seraphins. Mas independente das suas origens, o importante é que os seus poderes são muito evidentes e impossíveis de serem desligados. Logo, ele é um nível beta. Ele até mesmo recebeu asas de aço e uma segunda personalidade após ser um dos cavaleiros do mutante Apocalipse, mas nenhuma dessas ocasiões alterou a sua classificação. Ele sempre foi um mutante de nível beta. Número 6, temos a mutante Faísca. Noriko Ashida é uma mutante japonesa com a capacidade de geração e manipulação da eletricidade. Ela pode usar os seus poderes para aumentar os seus atributos físicos, principalmente a sua velocidade, para absorver energia e também para liberar essa energia em formas de ataques. Ela inclusive já foi, cara, classificada como uma ameaça de nível muito alto pelos sentinelas e por outras organizações que vigiam os mutantes. Infelizmente, ela não possui muito controle sobre essa absorção e liberação de energia, até mesmo a gente vê ela utilizando drogas para conseguir se manter com o controle. Atualmente ela utiliza um par de luvas especiais desenvolvidas no Instituto Xavier para conseguir focar melhor as suas habilidades. Número 6, temos Northstar e Aurora. Northstar e Aurora são 2 irmãos gêmeos que compartilham poder de controle sobre a energia cinética do movimento atômico do próprio corpo. Eles utilizam desse poder para viajar em altas velocidades proporcionais à energia cinética que eles absorvem, mas em certas velocidades o corpo dos dois não suporta tamanha pressão e começa a se desfazer. A característica corporal que denuncia os dois é bem simples. Ambos têm pontas de cabelo prateados e orelhas pontudas, parecendo elfos. Normalmente pessoas comuns não são muito observadoras, né? Nem mesmo notariam isso. Número 7, mutante Strong Guy. Guido Carocelha era um garoto comum que sofria bullying e era intimidado por garotos mais velhos constantemente em sua infância. Tudo isso veio a mudar quando seus poderes mutantes se manifestaram pela primeira vez. Ele tem a capacidade também de absorver energia cinética e acabou descobrindo isso ao bater de frente ali com um ônibus. Os poderes possuem limitações, como da vez que ele tomou um soco do Incrível Hulk e ficou instantaneamente carregado de energia cinética. Se ele levasse outro soco do Gigante Esmeralda, provavelmente ele seria morto. Ele não consegue desativar a absorção de energia cinética, o que o deixa como um mutante também de nível beta. Ele não teria outra opção, cara, caso ele levasse um outro soco do Hulk nesse exemplo que eu citei. Personagens comuns só receberiam um soco e ficariam muito machucados ou inconscientes. No caso dele, como ele não consegue controlar essa absorção, ele iria absorver, iria sobrecarregar ele poderia entrar em colapso, explodir e morrer. Número 8, temos a Lupina. Lupina é uma personagem com capacidade de se transformar em um lobo, né? Em uma forma híbrida entre homem e lobisomem. Ela tem sim total controle sobre essa transformação e geralmente prefere estar na sua forma de lobo, onde se sente mais confortável. Na verdade, a personalidade da personagem parece estar se modificando com o passar dos anos, cara. Ela tem ficado cada vez mais violenta, realmente como um animal, o que a diferencia de humanos comuns e a coloca aqui nessa classificação de mutantes nível beta. São as suas orelhas pontudas, né? Orelhas de um lobisomem. Em algumas ocasiões, ela alegou que o seu cabelo também crescia pontudo, da mesma forma que de um lobo, mas isso não acontece mais nas histórias mais recentes. Número 9, Ruth Aldini. Ruth, assim como muitos mutantes, tem uma história bem trágica por conta da sua mutação. Logo ao nascer, já ficou claro o fato dela ser uma mutante, e por conta disso, seu pai a abandonou
abandonou. E isso obrigou a mãe dela também, cara, a trabalhar por longas noites, dias, tudo isso pra conseguir manter ali a alimentação e cuidar, né, da Ruth e também do seu irmão. Ruth nasceu sem os olhos, mas em compensação ela recebeu uma cacetada de poderes envolvendo ali a mente e até mesmo clarividência. Ela pode então fazer projeção astral, possui telepatia, um pouco também de telecinese, consegue acompanhar eventos tanto no futuro quanto no passado, e ao tocar um objeto, ela pode saber tudo o que aquele objeto já passou, e até mesmo é imune também a deformações da realidade. Apesar dela não ser totalmente cega, e isso ser uma característica da sua mutação, afinal tem clarividência e outros poderes assim, eu diria que ela não saiu perdendo tanto assim, já que com esse monte de poderes ela inclusive consegue também ver o dia a dia ali bem claro, né, mesmo não tendo seus olhos. Número 10, Pássaro Trovejante. Pássaro Trovejante é um dos mutantes mais antigos dos X-Men, e voltou inclusive recentemente a ter mais destaque, né, já que a nação de Krakoa tá mais bem estabelecida. Dentre algumas das suas capacidades mutantes, ele pode voar, tem invulnerabilidade, reflexos e agilidade sobre-humanas, e dois poderes que ele simplesmente não consegue desligar, que são seus super sentidos e a sua também super regeneração. Ele não tem uma regeneração tão boa quanto de outros personagens que eu mencionei, que é como o Wolverine e a sua família, mas vale a pena mencionar. Em relação aos seus super sentidos, eu diria que ele é tão bom, cara, ou até mesmo melhor do que o próprio Wolverine, que também é conhecido por esse poder. Ele pode enxergar quase que perfeitamente no escuro, ver a distância quase impossíveis para os humanos comuns, ouvir também a distâncias extremamente altas e ouvir sons que normalmente uma pessoa não perceberia. E cara, temos aqui uma menção honrosa também. Antes da gente ir pro próximo personagem, tem um que eu quero comentar aqui com vocês, que é o Scott Summers, o Ciclope dos X-Men. O Ciclope, eu coloquei ele na lista dos mutantes nível alfa, porque os seus poderes são sim de capacidade nível alfa, né, a sua aparência física também, tudo. Só que por um trauma de infância que ele sofreu, né, ele não consegue desativar ou ativar os seus poderes à vontade, né, suas rajadas ópticas que saem dos seus olhos. Mas isso não é por conta da sua mutação ou dos seus controles, cara. Isso é por conta, como eu falei, de um trauma físico que ele teve na infância. Então é como se os seus poderes realmente fossem de nível alfa, e se ele não passasse por esse trauma, ele seria plenamente um mutante de nível alfa. Mas como ele não tem esses controles, ele também acaba ficando às vezes em um nível beta. Então em outras listas, né, você pode acabar se confundindo, mas tá aí a explicação. Bora pro próximo. Número 11, temos o Grosho. Grosho é um personagem relativamente famoso por conta da animação dos X-Men Evolution, e alguns meses atrás o personagem até mesmo matou a feiticeira Escarlate. Mas em relação aos seus poderes, ele tem uma fisiologia muito semelhante à de um sapo, tem toda uma estrutura óssea e é projetado também para que ele possa dar grandes saltos, e tem também a sua língua, que é comprido bastante para atacar oponentes a média distância. E ele também possui um leve fator de cura que também não pode ser desligado, e essa língua é gigante, cara, que ele só guarda e libera, né? Ela não volta para um tamanho pequeno. Número 12, o mutante Gambit. Gambit é um mutante com o poder da aceleração molecular, ou seja, ele pode retirar a energia em potencial de um objeto e transformar isso em energia cinética. Geralmente ele utiliza isso em pequenas cartas, né, que ele carrega e lança nos seus inimigos e depois explodem. Ele não é limitado ao uso de cartas, né? Ele consegue fazer, por exemplo, um carro explodir também, ou até mesmo seres orgânicos, pessoas. Só que ele prefere cartas porque são mais leves e fáceis de lançar, e também porque são mais rápidas de carregar com essa energia. Isso porque quanto maior o objeto, maior o tempo de carregamento, e isso em uma luta não deve ser muito prático não. Ele pode explodir os objetos, desintegrá-los ou até mesmo usar energia para carregar aparelhos elétricos, como ele já fez, por exemplo, com a armadura do Homem de Ferro. Os seus olhos são pretos ao invés de brancos, né, como a maioria dos humanos, o que entrega o fato dele ser um mutante, né? Mas assim, quando ele usa um óculos escuro ali, ele consegue passar despercebido, mas se você olhar para os olhos dele, ele não consegue desativar essa característica. Número 13, Shatterstar. Shatterstar veio de uma outra realidade conhecida como Mojoverso, que é cerca de 200 anos mais velha do que a realidade do universo 616, o universo principal da Marvel. Por ter passado por diversas alterações genéticas, ele conseguiu diversos tipos de habilidades sobre-humanas, além do seu próprio poder mutante. Ele tem ossos ali ocos que o permitem ser mais leves, né, e assim realizar melhor movimentos ali nos seus combates. Pode também reorganizar os seus órgãos de lugar para evitar ferimentos graves. Tem também uma força sobre-humana, reflexos, fator de cura e habilidades de aprendizado muito acima da média. Possui também um teleporte e é capaz de converter frequências sônicas ao seu redor em ondas de choque biovibratórias. Ele também possui em seu olho esquerdo o design parecido com um céu estrelado, algo que ele também não pode mudar, mas um mutante nível beta aqui para nossa lista. Número 14, temos o mutante Mímico.
Mímico inicialmente era um vilão, mas depois acabou se juntando à equipe dos X-Men e hoje também vive na nação de Krakoa. Ele é capaz de copiar o conhecimento, habilidades e poderes de todos os personagens dentro de uma determinada área. Essa habilidade não é só ligada aos seus superpoderes. Certa vez ele inclusive copiou as habilidades de um colega no ensino médio para ficar melhor no futebol. Esse poder tem dois problemas. O primeiro é que ele não consegue controlar o número de poderes que ele vai usar de uma só vez. E o segundo é que se ele ficar muito perto de determinado poder por muito tempo, esse poder se torna permanente. Pode parecer interessante quando você pensa em superpoderes incríveis, como telepatia, telecinese, manipulação de realidade, etc. Mas em outras ocasiões, ele ficou com as asas do anjo permanente, cara. E isso dá muito trabalho, e depois elas teve que ser retiradas cirurgicamente para não ficarem nas costas do personagem. Ele basicamente hoje tem todos os poderes dos X-Men iniciais, mas como ele conseguiu esses poderes bem lá no início, esses poderes são bem básicos. Então ele é sim um personagem bem forte, mas tem uma fraqueza que dá alguns problemas ali pra ele. Pra mim, ele e a Vampira são dois personagens ali que tem um baita potencial pra talvez um dia se transformar em um mutante de nível ômega. Número 16, temos o mutante Mercúrio. O Mercúrio atualmente não é mais considerado um mutante nos quadrinhos, né? Afinal, um tempo atrás, ele e a sua irmã, a Feiticeira Escarlate, tiveram uma mudança nos seus status. Mas como ele passou boa parte das suas publicações como mutante, eu decidi incluí-lo aqui na lista, né? Até pra explicar pra vocês. Até porque também nunca se sabe, né? Vai que eles voltam atrás ali e fazem ele se tornar um mutante novamente. O poder mutante do Mercúrio é o da super velocidade, geralmente conseguindo alcançar um pouco mais do que a velocidade do som. Em algumas breves ocasiões, ele já conseguiu sim alcançar a velocidade da luz. E em outras, né, graças ali à névoa terrígena dos inumanos, ele conseguia manipular um pouco do tempo. Mas no geral ele possui apenas super velocidade, que conseguia alcançar ali a velocidade do som. Como dá pra ver, o cabelo do personagem é branco, né, prateado. E isso não vem dos seus pais não, cara, vem sim da sua mutação. Pois é, e ele não consegue desativar isso também. Então sim, ele é considerado também um mutante nível beta. Número 16, Yara dos Santos. Yara dos Santos é uma mutante brasileira com a capacidade de conseguir se transformar em um tubarão humanoide. Na verdade, ela consegue se transformar realmente em só um tubarão ou uma forma híbrida de tubarão e humano, da mesma forma que a Lupina faz. Atualmente, a personagem tem um bom controle dos seus poderes, a um ponto onde ela consegue ali no meio de uma luta se transformar totalmente em um tubarão, ou ir para sua forma humana, ou ir para sua forma híbrida, alterar entre eles bem rápido. Mas recorrentemente a personagem tem dificuldades em controlar os seus poderes, e quando ela fica muito estressada, ela não só se transforma, como também ataca os seus colegas, entrando em uma forma berserker. Foi necessário um duro treinamento ali com alguns alunos, né, com o Wolverine sendo o tutor desses alunos, para eles conseguirem controlar melhor essas raivas, esses poderes. Yara dos Santos é um daqueles casos que surgiu como uma mutante de nível beta, aprendeu a controlar melhor os seus poderes e pode subir ali na classificação de nível alfa, mas vira e mexe ela tá descendo de novo porque perde o controle dos seus poderes, então vamos deixar aqui no nível beta mesmo. Eu achei interessante também que pegaram uma personagem brasileira, né, que é a Yara dos Santos, e fizeram ela se transformar em um animal que a gente normalmente não vê muito aqui no Brasil, né, que é um tubarão. Existe uma dúzia aí de animais, cara, que, né, um brasileiro poderia se transformar, mas também tá bom, pelo menos é uma representatividade aí do povo brasileiro. Número 17, temos o Deadpool. Ainda é um pouco nebuloso e confuso falar do fato do Deadpool ser um mutante ou não. Os fãs especulavam isso há décadas e décadas, só que a Marvel sempre deixava muito claro que o Deadpool não era um mutante, e sim, ele era um ser modificado geneticamente ali por experimentos. Bom, isso pelo menos até esse ano, onde ele conseguiu entrar em Krakoa, e depois disso se juntou aos mutantes ali na ilha. Tinha um portal mágico em Krakoa que só quem tinha um gene X, que era mutante, poderia atravessar, e o Deadpool conseguiu. Não foi definido ao certo a sua mutação, mas claro que deve ser também o seu fator de cura ali absurdo que ele possui, que supera até mesmo o fator de cura do Wolverine e dos seus filhos. E esse fator de cura do Deadpool também não pode ser desligado, assim como o do Wolverine, cara. Cortou ele, vai demorar um pouquinho, mas sim, vai crescer os seus membros novamente. Então sim, se ele se tornar um mutante, ele é nível beta, cara. E atualmente, nos quadrinhos, por tudo que deixou entender, ele é sim um mutante. Se gostou do vídeo, não se esquece do like, cara. Eu vou trazer aqui também mutantes do nível Epsilon e outros mutantes também, mais vídeos aí dessas curiosidades bem legais que eu sei que vocês curtem. Então deixa o like, se inscreve no canal, te vejo aqui amanhã, hein? Valeu!